Meu crachá parou de funcionar enquanto a caneta ainda estava na mão do cliente. Na tela da sala de conferência, o contrato de 15 milhões de dólares congelou na página de assinatura. Meu meio-irmão entrou com 2 seguranças e disse, na frente de todo mundo, a Camila não representa mais esta empresa. Ninguém respirou. Eu também não, porque naquele segundo entendi que ele não queria apenas me demitir. Ele queria apagar meu nome do acordo que eu tinha construído sozinha. Meu nome é Camila Rocha, eu tinha 38 anos e trabalhava como diretora de parcerias estratégicas em Dallas, Texas. Durante 11 meses, eu negociei cada cláusula daquele contrato entre a Morrow & Vail Logistics e um grupo de investidores canadenses que queriam expandir distribuição médica no sul dos Estados Unidos. Eu conhecia cada planilha, cada risco, cada promessa feita em silêncio nos cafés às 6 da manhã. E mesmo assim, quando chegou a hora da assinatura, meu próprio sangue tentou me transformar em visitante indesejada. O que Rafael não sabia era que algumas pessoas confundem silêncio com fraqueza, porque nunca foram obrigadas a sobreviver em silêncio. Eu fui. Cresci ouvindo minha mãe dizer que família era vida, não escolha, e passei a vida inteira pagando juros emocionais por coisas que eu nunca comprei. Rafael era filho do primeiro casamento do meu padrasto, o tipo de homem que sorria para investidores e quebrava pessoas em corredores vazios. Naquela manhã, ele achou que tinha me tirado tudo. Até o fim do dia, os clientes assinariam comigo. A sala se chamava Magnólia, um nome gentil demais para o que aconteceu ali. Havia uma mesa de nogueira polida, garrafas de água alinhadas, uma tela enorme mostrando o documento final e uma pasta azul escura na minha frente, com abas coloridas que eu mesma havia organizado. Do outro lado estavam Elaine Porter e Victor Shen, representantes da Northline Medical Group. Eles tinham voado de Vancouver naquela madrugada. Não tinham vindo para assistir a uma briga de família vestida de decisão corporativa. Rafael usava o terno cinza que reservava para dias em que queria parecer inevitável. Ele entrou sem bater, como sempre fazia quando queria lembrar a todos que a empresa tinha o sobrenome dele, mesmo que as ideias que a mantinham viva quase nunca fossem dele. Atrás dele vinha Denise, nossa chefe jurídica, com um envelope branco nas mãos e o rosto de quem já tinha escolhido um lado. O segurança mais velho não olhava para mim. O mais jovem olhava demais. Camila, afaste-se da mesa. Rafael disse, baixo o suficiente para parecer civilizado. Seu contrato foi encerrado com efeito imediato. Elaine franziu a testa. Victor tirou a caneta do papel. Eu olhei para o relógio na parede, porque às vezes o corpo procura detalhes inúteis quando a humilhação é grande demais. Eram 10h17. 17 minutos depois da hora marcada para assinar o maior acordo da história da empresa. 11 meses depois de eu salvar aquela negociação, 3 vezes. Eu perguntei, por qual motivo? Minha voz saiu estável, mas minha mão esquerda tremia debaixo da mesa. Rafael sorriu daquele jeito pequeno, quase triste, que ele usava quando queria parecer decepcionado comigo. Violação de confiança, insuficiência de alinhamento executivo e comportamento incompatível com a cultura da empresa. Era uma frase feita por advogados para esconder uma faca. Eu reconheci na hora. Não era a primeira vez que alguém da minha família chamava minha competência de problema, quando ela começava a incomodar. Anos antes, quando meu padrasto morreu, Rafael ficou com a mesa dele, a sala dele
e a versão oficial da família. Eu fiquei com a mãe envergonhada demais para me defender e uma caixa de documentos que ele jogou no meu carro dizendo: "Você sempre foi boa com papelada, Camila. Fique com o lixo." Naquela caixa havia contratos antigos, notas rabiscadas e a primeira lição que aprendi sobre ele. Rafael nunca destruía o que podia usar depois. Ele guardava tudo até virar a arma. A Morrowind-Weiler tinha sido criada pelo avô de Rafael, mas foi meu padrasto, Augusto, quem a manteve respirando depois da crise de 2008. Eu não era herdeira, não tinha ações, não tinha sobrenome na placa do prédio. Entrei como analista temporária depois do divórcio da minha mãe e fiquei porque eu trabalhava bem. Essa era a verdade sem enfeite. Eu lia contratos como quem lê temperatura de febre. Sabia quando uma cláusula estava doente antes de todo mundo começar a tossir. Rafael nunca suportou isso. Quando eu fechava um cliente, ele dizia que eu tinha tido sorte. Quando eu evitava um prejuízo, ele dizia que eu era dramática. Quando os clientes pediam para falar comigo em vez dele, ele chamava de apego emocional pouco profissional. A palavra dele favorita era lealdade. Ele a usava como coleira. Você deve lealdade à família, ele dizia. Você deve lealdade à empresa. Mas, para Rafael, lealdade significava uma coisa simples. Eu trabalhava, ele aparecia na foto. O acordo com a Northline começou em uma terça-feira, quase sem esperança. Eles procuravam uma operação logística capaz de transportar equipamentos médicos sensíveis entre centros cirúrgicos, clínicas rurais e hospitais emergenciais. A Morrowind-Weiler estava perdendo contratos menores, demitindo discretamente e fingindo estabilidade nos comunicados internos. Rafael queria impressioná-los com números inflados e apresentações brilhantes. Eu fiz o contrário. Levei Elaine e Victor para o centro de distribuição às 5 da manhã e mostrei o que funcionava, o que falhava e o que eu consertaria antes de prometer qualquer coisa. Foi ali que Elaine começou a confiar em mim. Ela não era calorosa nem fácil de convencer. Tinha uma calma cirúrgica e perguntas que atravessavam planilhas como lâminas. Victor era mais cordial, mas não menos atento. Eles me testaram durante meses. Pediram simulações de atraso, cenários de greve, rotas alternativas, penalidades, garantias de temperatura, relatórios de cadeia de custódia. Rafael aparecia nas reuniões maiores, dizia 3 frases sobre visão e expansão. Depois saía para outra chamada. Eu sempre ficava. Em casa, minha mãe dizia que eu deveria ser grata. Rafael, abri uma porta para você. Eu respondia que porta aberta não era a favor quando a pessoa passava anos empurrando você contra a dobradiça. Ela suspirava, cansada da minha falta de doçura. Desde criança, me ensinaram que o desconforto de Rafael vinha antes da minha dignidade. Se ele mentia, eu devia entender. Se ele pegava crédito, eu devia deixar. Se ele erguia a voz, eu devia lembrar que ele sofreu com a perda do pai. Mas eu também perdi coisas. Perdi aniversários trabalhando para cobrir falhas dele. Perdi promoções porque ele dizia que ainda não era o momento certo. Perdi meu casamento em parte porque eu chegava em casa com o corpo presente e a mente presa em incêndios corporativos que não eram meus. Meu ex-marido, Daniel, costumava dizer que eu defendia uma família que só me chamava quando precisava de extintor. Na época, achei cruel. Depois percebi que era apenas preciso. Na semana anterior à assinatura, Rafael ficou diferente, mais gentil, mais presente. Pediu cópias de todos os anexos para revisar pessoalmente.
Mandou Denise participar de chamadas que ela nunca participava. Passou pela minha sala à tarde da noite e viu a pasta azul sobre a mesa. Você ainda imprime tudo? Ele perguntou. Algumas coisas merecem existir fora do sistema, respondi. Ele riu, como se eu fosse antiquada. Na verdade, eu tinha aprendido com ele que sistemas podem ser bloqueados por quem tem cargo, mas papel lembra. Na véspera da assinatura, recebi um e-mail automático do setor de tecnologia informando uma redefinição de permissões. Liguei para o suporte e disseram que era atualização geral. Não era. Às 22h43, meu acesso ao drive do projeto foi removido por 3 minutos e restaurado logo depois. 3 minutos bastam para copiar uma pasta, apagar histórico, plantar uma versão alternativa. Eu não denunciei na hora. Eu apenas fiz capturas, salvei registros e encaminhei tudo para meu e-mail pessoal, como qualquer pessoa que já foi traída aprende a fazer antes de dormir. Na manhã seguinte, cheguei cedo. O prédio ainda cheirava a café queimado e carpete recém-limpo. Passei pela recepção com minha pasta azul no braço e vi meu reflexo no vidro. Blazer marinho, cabelo preso, olheiras discretas, rosto treinado para não pedir permissão. A sala Magnólia estava vazia. Coloquei as canetas sobre a mesa, abri os documentos na ordem certa e toquei a lombada da pasta como quem toca um corrimão antes de descer uma escada escura. Elaine chegou primeiro. Você dormiu? Perguntou. Eu sorri sem responder. Victor veio logo depois, com uma sacola de pães doces que ninguém tocaria. Rafael entrou às 10 em ponto. Perfumado, barulhento, feliz demais. Fez piadas, apertou mãos, chamou o acordo de a visão que nós construímos juntos. Quando ele disse nós, eu senti uma coisa pequena se fechar dentro de mim. Não raiva. Não ainda. Apenas aquela sensação antiga de ver alguém entrar na casa que você limpou e agir como dono do ar. A assinatura começou com Denise revisando os termos finais. A tela mostrava o contrato de 15 milhões, dividido em fases, com bônus por desempenho e cláusulas de continuidade. O nome da Morrow & Vail estava no topo. O meu não aparecia, claro. Eu não precisava dele ali. Meu trabalho estava nas vírgulas, nos prazos, nas proteções que impediriam Rafael de prometer o impossível e culpar a equipe depois. Eu sabia disso. Elaine também sabia. Às vezes, reconhecimento não está no impresso, está no olhar de quem acompanhou a batalha. Foi quando Rafael recebeu uma mensagem no celular. Ele olhou para a tela, depois para Denise. Ela assentiu quase sem mover a cabeça. A porta abriu. Os seguranças entraram. Meu estômago caiu antes que qualquer palavra fosse dita. O corpo entende traição antes da mente organizar os fatos. Rafael não levantou a voz. Esse era o talento dele. Ele podia devastar alguém, como se estivesse apenas corrigindo a posição de um quadro na parede. Lamento o desconforto, ele disse aos clientes, sem lamentar nada. Mas identificamos condutas internas que nos obrigam a remover Camila do processo. A empresa continuará a assinatura comigo como representante executivo. A frase ficou no ar como fumaça. Elaine fechou lentamente a tampa da caneta. Victor encostou as costas na cadeira. Eu senti o calor subir pelo pescoço, mas não me mexi. Aprendi cedo que quando alguém tenta te empurrar para fora da sala, a primeira vitória é não correr. Denise colocou o envelope branco diante de mim. Dentro havia uma carta de rescisão, 2 páginas sem detalhes específicos, assinada digitalmente por Rafael e pelo Conselho Executivo. O texto dizia que eu estava proibida de contactar clientes, fornecedores ou funcionários em nome da Morrow & Vail. Dizia que
qualquer violação resultaria em ação judicial. Dizia com a frieza de documentos covardes que eu deveria devolver equipamentos imediatamente. Meu laptop corporativo apagou na mesma hora. A tela ficou preta, o silêncio ficou maior. Rafael se inclinou um pouco na minha direção, só o suficiente para eu ouvir, sem que parecesse ameaça. Não torne isso mais feio, Cami. Saia com dignidade, Cami. Ele só me chamava assim quando queria fingir intimidade depois de me ferir. Minha mãe usava o mesmo tom quando pedia que eu cedesse em nome da paz. A paz, eu aprendi, muitas vezes é só o nome bonito que dão ao conforto de quem nunca paga a conta. Eu olhei para Elaine e Victor. Não pedi ajuda, não fiz cena, não disse que era injusto, porque pessoas como Rafael contam com essa palavra para chamar você de emocional. Apenas juntei minha pasta azul, guardei minha caneta e peguei a carta de rescisão. Quando me levantei, o segurança mais jovem deu um passo como se eu fosse perigosa. Talvez eu fosse. Não do jeito que eles imaginavam, mas do jeito que uma pessoa fica perigosa quando finalmente entende que não deve mais proteger a reputação de quem a destrói. Na porta, Rafael disse a frase que eu nunca esqueci. Algumas pessoas são úteis até o momento em que começam a achar que são essenciais. Ele falou para mim, mas queria que todos ouvissem. Queria que Elaine e Victor entendessem que eu era substituível. Queria que a sala me engolisse pequena. Eu parei com a mão na maçaneta. Por um segundo, quase respondi. Quase deixei 11 meses de cansaço, anos de humilhação e uma infância inteira de engolir injustiça saírem pela boca. Mas eu não respondi. Virei apenas o rosto e olhei para ele com a calma que mais tarde ele chamaria de arrogância. Você tem certeza de que quer continuar sem mim? Rafael riu baixo, como se eu tivesse acabado de confirmar tudo o que ele dizia sobre minha falta de humildade. A porta está aberta, Camila. Então eu saí da sala Magnólia com 2 seguranças atrás de mim, uma carta de rescisão na mão e a pasta azul debaixo do braço. O corredor parecia comprido demais. Pessoas saíam das salas e fingiam não olhar. Algumas estavam com pena. Outras estavam aliviadas por não serem elas. Eu conheci aquele tipo de silêncio corporativo. Ele tem carpete macio, luz branca e cheiro de medo. Passei pela minha antiga sala e vi minha caneca ainda sobre a mesa, com uma rachadura fina perto da asa. Daniel tinha me dado aquela caneca anos antes. Dizia, leia antes de assinar. Na época achei engraçado. Naquele dia parecia profecia. Na recepção, o segurança pediu meu crachá. Eu tirei do bolso, mas antes de entregar, olhei para meu nome impresso no plástico. Camila Rocha. Diretora de Parcerias Estratégicas. Um título removível, pendurado por um cordão barato. Eu entreguei sem discutir. Ele colocou o crachá numa bandeja como se fosse evidência. Atravessei as portas de vidro e o ar quente de Dallas bateu no meu rosto. Pela primeira vez em 11 meses, eu não tinha uma reunião marcada. Pela primeira vez em anos, eu não devia nada a Rafael. Sentei no banco de concreto em frente ao prédio e deixei a pasta azul sobre os joelhos. Minhas mãos tremiam agora, sem plateia. A raiva não veio primeiro. Veio a vergonha, aquela velha visitante. A vergonha de ter sido retirada como se eu tivesse feito algo sujo. A vergonha de imaginar minha mãe recebendo a versão dele antes do almoço. A vergonha de saber que parte de mim ainda queria ligar para ela e pedir que dessa vez ela acreditasse em mim, sem precisar de prova. Meu celular pessoal vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Não fale com os canadenses. Você já causou dano suficiente.
Assine o acordo de confidencialidade e podemos discutir uma transição limpa. Logo abaixo, outra mensagem, desta vez da minha mãe. Camila, por favor, não faça escândalo. Rafael disse que você se envolveu demais. Família não se destrói por orgulho. Eu li as duas sem piscar. Era impressionante como eles sempre chegavam juntos, a faca e o guardanapo. Antes que eu pudesse guardar o telefone, uma terceira mensagem apareceu. Não era de Rafael. Não era da minha mãe. Era de Elaine Porter. Você ainda está no prédio. Olhei para as portas de vidro atrás de mim. Lá dentro, Rafael provavelmente tentava retomar a assinatura, sorrindo como se a sala pudesse esquecer o que tinha visto. Eu digitei apenas, do lado de fora. 3 pontos surgiram na tela, desapareceram, voltaram. Então veio a resposta que mudou tudo. Não assinaremos com eles. Precisamos conversar com você agora. Eu fiquei olhando para a mensagem de Elaine como se ela fosse um erro de digitação. Não porque eu duvidasse dela, mas porque meu corpo ainda estava preso dentro da sala Magnólia, ouvindo Rafael dizer que eu era útil até começar a me achar essencial. Havia uma parte de mim, a parte treinada pela minha família, que queria responder. Não posso. Isso vai causar problema. Essa parte quase venceu. Então eu olhei para o crachá que não estava mais no meu pescoço e lembrei que o problema já tinha me escolhido. Eu digitei. Estou no banco, em frente à entrada principal. Menos de 2 minutos depois, Elaine saiu pelas portas de vidro com Victor ao lado, os dois carregando suas pastas fechadas. Rafael não apareceu atrás deles, mas vi o vulto dele no lobby, falando ao telefone, gesticulando com a mão livre. Mesmo de longe, dava para reconhecer aquele movimento. Era um movimento de alguém tentando transformar a própria violência em narrativa aceitável, antes que as testemunhas escolhessem outra versão. Elaine parou na minha frente sem sorrir. Camila, nós precisamos entender o que acabou de acontecer. A voz dela era calma, mas não fria. Victor olhou para a pasta azul no meu colo. Eles disseram que havia uma questão ética. Eu ri uma vez, sem humor, e senti a garganta arder. Eles sempre dizem isso quando não querem dizer a palavra controle. Elaine não desviou os olhos. Você está legalmente impedida de falar conosco. Eu levantei a carta de rescisão. Eles estão tentando me fazer acreditar que sim. Nós fomos para um café a 2 quadras do prédio, um lugar estreito entre uma farmácia e uma agência bancária. Eu escolhi uma mesa no fundo, longe da janela, porque ainda tinha reflexos de medo que eu não admirava em mim. Elaine pediu água. Victor pediu café preto. Eu não pedi nada. Minhas mãos estavam ocupadas segurando a pasta azul como se ela fosse uma costela fora do corpo. Quando sentei, percebi que ainda estava tremendo. A humilhação costuma chegar pública, mas a queda real acontece depois. Elaine colocou o celular sobre a mesa, com a tela virada para baixo. Rafael pediu que continuássemos a assinatura com ele. Disse que você tinha tentado interferir no acordo para benefício próprio. Eu não respondi imediatamente. Havia acusações tão absurdas que, se você reagisse rápido demais, parecia defensiva. Benefício próprio como? Victor respirou fundo. Ele insinuou que você queria criar dependência pessoal com a Northline para negociar uma posição depois. A frase entrou em mim devagar. Não pela mentira, pela familiaridade. Eu conhecia aquele mecanismo. Rafael nunca inventava uma mentira do nada. Ele pegava uma virtude sua e a entortava até parecer vício. Se você era dedicada, virava obsessiva. Se era cuidadosa, virava controladora. Se os clientes confiavam em você,
virava manipulação. Na família ele fazia igual. Quando eu visitava minha mãe toda semana, ele dizia que eu queria fazê-la depender de mim. Quando eu me afastava, dizia que eu era fria. O objetivo nunca era coerência. Era me manter explicando. Abri a pasta azul e tirei uma linha do tempo impressa do projeto Northline. Datas, reuniões, decisões, versões de contrato, responsáveis. Não era material confidencial no sentido que Rafael queria insinuar. Era meu próprio registro de trabalho, feito para não deixar promessas se perderem. Mostrei a Elaine a coluna de aprovações. Cada mudança que fiz foi enviada para Rafael, Denise ou operações. Nada foi escondido. Victor se inclinou. Você sempre manteve isso? Eu assenti. Depois de crescer com pessoas que mudam a história, você aprende a escrever datas. Elaine leu em silêncio. Vi o rosto dela mudar quando chegou a semana anterior. Ali estavam os registros de acesso removido. O print do aviso de redefinição de permissões, os 3 minutos sem acesso ao drive, o horário exato. Eu não acusei Rafael. Não precisava. Às vezes, a sequência de fatos é mais elegante do que a raiva. Você acha que ele preparou isso antes? Ela perguntou. Eu olhei para a rua, para os carros passando como se o mundo não tivesse acabado. Tenho certeza de que ele nunca entra numa sala sem preparar a saída dos outros. Victor perguntou algo que doeu mais do que eu esperava. Por que você ficou tanto tempo? Não havia crueldade na pergunta. Havia curiosidade honesta. Mesmo assim, ela abriu uma porta antiga. Eu pensei em dizer pela carreira, ou pela estabilidade, ou porque eu era boa no trabalho. Tudo isso era verdade. Mas não era o centro, porque algumas famílias ensinam você a confundir abuso com oportunidade. Respondi. E por quê? Quando você finalmente é reconhecida fora de casa, tenta acreditar que talvez a casa também mude. Meu celular começou a vibrar sobre a mesa. Rafael. Ignorei. Vibrou de novo. Minha mãe. Ignorei também. Então veio uma mensagem de Denise. Assine o anexo de confidencialidade até 14 ou consideraremos medidas adicionais. Anexo. Nem tinham esperado minha respiração voltar ao normal. Elaine viu meu rosto e não pediu para ler, mas eu virei a tela para ela. A boca de Victor endureceu. Eles estão tentando bloquear você antes que a gente decida formalmente sair. Eu não disse nada. Era exatamente isso. Elaine foi a primeira a colocar em palavras a consequência que Rafael não tinha calculado. A Northline não vai assinar com uma empresa que remove a arquiteta do projeto no meio da execução e depois nos pede para fingir normalidade. Ela falou com a precisão de quem não desperdiça indignação. Nós viemos por causa da solução, Camila. A solução era você conduzindo integração, compliance operacional e revisão de rotas críticas. Sem isso, temos um fornecedor tentando vender confiança enquanto destrói a própria cadeia de responsabilidade. Aquilo deveria ter me dado satisfação, não deu. Pelo menos não naquele momento. Eu só senti um cansaço imenso, porque a queda de Rafael não apagava o fato de que eu tinha sido empurrada. Eu não posso orientar vocês contra Morrow and Vale, eu disse. E não vou atravessar nenhuma linha legal para parecer vingança. Elaine assentiu, como se esperasse exatamente essa resposta. Não estamos pedindo isso. Estamos encerrando nossa negociação com eles por nossa própria avaliação. E queremos saber se você estaria disposta a conversar com o nosso departamento jurídico separadamente. A palavra separadamente ficou suspensa entre nós. Eu tinha uma empresa registrada, Rocha Advisory LLC, criada 2 anos antes,
quando pensei em sair da Morinville, depois que Rafael tomou crédito por um contrato de distribuição em Phoenix. Nunca usei de verdade. Era uma gaveta aberta no papel e fechada pelo medo. Daniel, meu ex-marido, tinha me incentivado. Você não precisa pedir demissão amanhã, ele disse na época, mas precisa construir uma porta que seja sua. Eu construí. Nunca atravessei, até aquela manhã. Expliquei isso a Elaine e Victor sem romantizar. Existe uma LSI inativa, limpa, sem vínculo com clientes da Morinville. Eu nunca usei dados deles, nunca abordei cliente e nunca aceitei pagamento externo. Victor anotou algo. Você tem advogado? Eu balancei a cabeça. Tenho um contato. Era mentira pela metade. Eu tinha o número de Marisol Vega, uma advogada trabalhista que conhecia um painel sobre ética contratual. Nunca contratei. Ela me disse uma vez, depois de ouvir uma pergunta minha longa demais. Guarde tudo. Pessoas honestas também precisam de arquivo. Enquanto Elaine ligava para o jurídico da Northline, fui ao banheiro do café e finalmente chorei. Não foi bonito. Foi silencioso, inclinado sobre uma pia pequena com um sabonete barato e luz cruel. Chorei pela sala, pelo crachá, pela caneca deixada para trás, por 11 meses, sendo a coluna de uma casa que me expulsou antes de tirar a foto. Depois lavei o rosto, olhei para mim no espelho e vi uma mulher com olhos vermelhos, blazer amassado e uma pasta azul esperando na mesa. Ainda parecia derrotada, mas não estava obedecendo. Quando voltei, havia 3 chamadas perdidas da minha mãe e uma mensagem de voz. Eu não queria ouvir. Ouvi mesmo assim. A voz dela veio baixa, quase chorosa, daquele jeito que sempre me fazia sentir cruel, antes de eu terminar de entender a situação. Camila, você precisa pensar na família. Rafael está sob muita pressão. Não faça os clientes se virarem contra ele. Seu padrasto ficaria devastado vendo vocês brigando por dinheiro. Pausou. Depois veio a frase que fechou meu peito. Às vezes, ser madura é aceitar perder. Eu apaguei a mensagem? Não. Salvei. Não por vingança, ainda não. Salvei porque minha mãe tinha acabado de resumir 38 anos de treinamento em 8 palavras. Aceitar perder. Era isso que chamavam de paz. Aceitar perder crédito, espaço, verdade, descanso. Aceitar perder. Para que Rafael não precisasse sentir vergonha. Aceitar perder. Para que a família pudesse dizer que ninguém estava brigando, apenas eu estava sendo difícil de novo. Eu coloquei o celular na mesa com a tela virada para baixo. Às 13h12, Marisol Vega atendeu minha ligação. Eu falei rápido, mas em ordem. Ela me interrompeu apenas 2 vezes. A primeira, para perguntar se eu tinha assinado algum acordo de não concorrência específico. Eu disse que tinha cláusula de não solicitação, mas não de proibição ampla de trabalho no setor. A segunda para perguntar quem iniciou o contato depois da rescisão. Eu olhei para Elaine. Eles. Marisol ficou em silêncio por um segundo. Então não fale mais nada substancial até eu ver os documentos. Às 14h, eu não assinei o anexo de confidencialidade. Às 14h07, Denise enviou outro e-mail, agora com cópia para Rafael e Recursos Humanos, dizendo que minha recusa seria interpretada como má-fé. Marisol respondeu por mim às 14h19. O texto dela tinha apenas 6 linhas, mas cada uma parecia uma porta fechando na cara certa. Ela informou que eu contestava a rescisão por falta de causa especificada, que preservava todos os meus direitos e que qualquer acusação ética deveria ser apresentada com fatos concretos, não insinuados. Rafael ligou imediatamente depois. Eu não atendi. Ele ligou de novo. Depois mandou áudio.
Eu hesitei, mas Marisol pediu que eu encaminhasse sem ouvir. Fiz isso. Mais tarde, ela transcreveu para mim. Ele dizia que eu estava colocando minha mãe em sofrimento, que eu devia tudo à empresa, que os canadenses não eram meus amigos, que eu estava destruindo uma oportunidade familiar por ego ferido. No fim, a frase dele veio limpa, sem terno, sem sala de conferência. Você nunca teria chegado lá sem o nosso nome. Aquela frase me levou de volta a um jantar de Natal 8 anos antes. Eu tinha acabado de ganhar uma promoção pequena, minha primeira liderança. Rafael ergueu uma taça e disse, rindo, que era bom ver o investimento da família dando retorno. Todos riram, inclusive minha mãe. Eu também sorri, porque ainda não sabia o preço de rir quando alguém diminui você em público. Naquela noite, lavei louça sozinha enquanto eles discutiam bônus na sala. Minha mãe entrou e disse, ele não quis ofender. Ninguém nunca queria. E mesmo assim sempre ofendiam. No fim da tarde, a Northline enviou a Morrow & Vale uma notificação formal suspendendo a assinatura. Não rompendo ainda. Suspendendo. Essa diferença importava. Dava a Rafael tempo para se recompor, mentir melhor, pressionar mais gente. E ele usou esse tempo. Às 17h36, recebi um e-mail de um endereço pessoal de um gerente da Morrow & Vale, alguém que eu mal conhecia. O assunto era, sinto muito. Dentro, apenas uma frase. Estão dizendo que você tentou sequestrar o contrato. Sequestrar. Como se meu trabalho fosse crime. Naquela noite, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu morava em Oak Lawn, num prédio antigo com corredores estreitos e plantas que eu esquecia de regar. Quando abri a porta, ela estava segurando a bolsa com as 2 mãos, como fazia quando vinha pedir algo fingindo que vinha cuidar. Você parece abatida, ela disse. Quase ri. Ela entrou sem esperar convite e olhou ao redor como se procurasse sinais de instabilidade. Rafael está desesperado. Você sabe o que esse contrato significa para a empresa? Eu sei, respondi. Eu construí. Ela fechou os olhos, cansada de mim antes mesmo de me ouvir. Camila, não comece. Essa frase era uma chave velha. Não comece. Não complique. Não estrague. Não diga o que todos estão fingindo não ver. Ela se sentou no sofá e me contou a versão de Rafael como se fosse uma mãe informando uma filha sobre um acidente inevitável. Ele estava preocupado com minha postura. Ele achava que eu confundia respeito profissional com apego pessoal. Ele tentou me proteger de um processo maior. Eu fiquei em pé, perto da porta, não porque quisesse que ela fosse embora imediatamente, mas porque meu corpo já sabia que não era uma visita. Era uma intervenção. Mãe, você viu alguma prova? Ela apertou a bolsa. Eu conheço seu temperamento. Foi aí que algo dentro de mim ficou muito quieto. Meu temperamento, a palavra que usavam quando minha memória era conveniente demais, quando eu lembrava uma promessa, quando eu pedia tratamento justo, quando eu recusava uma versão montada por alguém mais alto na hierarquia familiar. Ela pediu que eu assinasse o acordo. Disse que se eu cooperasse, Rafael talvez me desse uma carta de recomendação neutra. Depois de me remover no meio de uma assinatura, ele ofereceria neutralidade como se fosse misericórdia. Você pode recomeçar em outro lugar, ela disse, mas não precisa destruir seu irmão. Eu respondi baixo. Ele não é meu irmão quando precisa me pagar. Ele só é meu irmão quando precisa que eu aceite prejuízo. Minha mãe ficou pálida, como se a frase fosse indecente. Talvez fosse. A verdade muitas vezes parece falta de educação numa sala treinada para mentir. Quando ela foi embora, deixou uma última frase na entrada.
Você vai se arrepender de escolher estranhos em vez de família. Fechei a porta devagar. Do lado de dentro, encostei a testa na madeira e respirei até parar de tremer. Não era a primeira vez que ela escolhia a versão dele, mas foi a primeira vez que doeu sem me convencer. Essa era a diferença. A dor ainda estava lá, inteira, mas já não comandava minhas mãos. No dia seguinte, às 9 da manhã, participei de uma chamada com Marisol e o jurídico da Northline. Eu falei apenas quando era seguro falar. Respondi sobre minhas habilidades, minha disponibilidade, minha empresa registrada, minha ausência de acordo de não concorrência amplo. Não mencionei estratégias internas da Morrow & Vale. Não ofereci atalhos. Não prometi milagres. Elaine ouviu tudo em silêncio. No fim, o advogado deles disse: se a Northline encerrar oficialmente com a Morrow & Vale, poderemos discutir uma contratação independente para redesenho da implementação com fornecedores alternativos. Fornecedores alternativos. Aquilo significava que o acordo de 15 milhões não precisava morrer. Significava que Rafael não controlava o mercado, apenas a sala que herdou. Mas também significava semanas de pressão, ameaças e risco. Eu não era ingênua. Clientes grandes não contratam alguém por pena. Eles contratam porque precisam reduzir risco. E naquele momento eu era ao mesmo tempo risco e solução. A diferença é que pela primeira vez eu tinha uma chance de definir qual dos dois eu seria. 3 dias depois, recebi a confirmação. A Northline havia encerrado formalmente as negociações com a Morrow & Vale por falha de governança, instabilidade executiva e perda de confiança no responsável pela continuidade do projeto. Não mencionaram meu nome como motivo único. Não precisavam. A carta era elegante e devastadora. Rafael me ligou 17 vezes naquela manhã. Minha mãe mandou apenas uma mensagem. Não reconheço você. Eu li enquanto assinava o contrato de representação com Marisol. Depois coloquei o telefone de cabeça para baixo. Na sexta-feira, Elaine me chamou para uma reunião presencial em um escritório temporário no centro de Dallas. Fui com a mesma pasta azul, agora sem crachá, sem cargo e sem permissão de ninguém. A sala era menor que a Magnólia. A mesa era simples. Não havia seguranças. Elaine colocou diante de mim uma proposta inicial para a Rocha Advisory LLC conduzir a arquitetura de transição do projeto Northline com escopo limitado, auditoria independente e pagamento por marcos. Não eram 15 milhões para mim. Era melhor. Era o começo sem coleira. Antes de assinar, parei. A caneta pairou sobre o papel e por um instante voltei à sala Magnólia, à tela congelada, ao envelope branco, à voz de Rafael dizendo que eu era útil até achar que era essencial. Elaine percebeu. Você não precisa provar nada hoje, ela disse. Eu olhei para a pasta azul ao meu lado, para as abas marcadas com meses da minha vida e entendi que ela estava errada em uma coisa. Eu precisava provar algo, sim. Não a Rafael. A mim. Assinei meu nome completo. Camila Rocha. Não como funcionária removida. Não como meia-irmã problemática. Não como mulher que deveria aceitar perder para manter uma família confortável. Assinei como proprietária de uma empresa pequena, vulnerável, legalmente cuidadosa e finalmente minha. Victor assinou como testemunha. Elaine assinou depois. O som das canetas no papel foi discreto, quase comum. Mas algumas viradas não chegam com trovão. Algumas chegam como uma assinatura limpa numa mesa simples. Naquela noite, Rafael mandou uma última mensagem antes de bloquear temporariamente meu número, como se bloquear fosse poder.
Você acha que ganhou, mas ainda não entende o que eu posso fazer. Eu estava na minha cozinha, com a pasta azul aberta e a caneca reserva cheia de chá frio. Olhei para a mensagem por muito tempo. Depois abri a gaveta onde guardava a caixa velha que ele me deu anos antes, aquela que ele chamou de lixo. Dentro dela havia documentos que eu nunca tinha usado. Ainda, na manhã seguinte, antes das 7, meu interfone tocou 3 vezes seguidas. Ninguém que me respeitava apertava assim. Olhei pela câmera do prédio e vi Rafael no hall, de terno escuro, sem gravata, segurando um copo de café como se estivesse chegando para uma conversa civilizada. Atrás dele estava nossa mãe, menor dentro do casaco bege, olhando para o chão. Aquela imagem me fez entender uma coisa antes mesmo de abrir a porta. Ele não tinha vindo pedir desculpas. Tinha vindo recuperar controle. Eu poderia ter fingido que não estava em casa. Parte de mim queria isso. Mas havia algo humilhante demais em se esconder de alguém que já tinha me expulsado de uma sala pública. Então apertei o botão e deixei os dois subirem. Enquanto o elevador rangia pelos andares, coloquei a pasta azul sobre a mesa da sala e a caixa velha de documentos no chão, ao lado do sofá. Não era teatro, era memória disponível. Às vezes, a pessoa só entende que você mudou quando vê que você parou de esconder as provas para preservar o conforto dela. Rafael entrou primeiro, sem esperar convite completo. Minha mãe veio atrás, segurando a bolsa com as 2 mãos. Ele olhou ao redor do meu apartamento com aquela expressão de avaliação, como se até meu sofá precisasse justificar sua existência. Você não atendeu minhas ligações. Eu fechei a porta. Você não ligou para conversar? Ele sorriu de canto. Ainda dramática, minha mãe sussurrou meu nome, como se eu já estivesse exagerando por respirar no tom errado. Vou ser direto, Rafael disse, sentando-se sem permissão. A Northline está usando você para nos pressionar. Você precisa rescindir qualquer acordo que tenha assinado e assinar uma declaração dizendo que agiu emocionalmente depois da rescisão. Fiquei parada em frente a ele, sem sentar. Era curioso como homens como Rafael sempre chamavam de direto aquilo que era apenas brutalidade sem embalagem. E por que eu faria isso? Ele tomou um gole de café. Porque se você não fizer, nós vamos processar sua empresa antes que ela consiga emitir a primeira fatura. Minha mãe apertou os olhos, aflita, mas não surpresa. Então ela sabia, ou pelo menos sabia o suficiente para vir como testemunha emocional. Rafael continuou. Você violou lealdade fiduciária, interferiu em relação comercial, usou material interno, desviou o cliente e prejudicou a empresa. Ele falava como quem lia uma lista pronta e talvez lesse. A diferença era que, dessa vez, eu não estava numa sala com seguranças. Eu estava na minha casa. E na minha casa, a voz dele não tinha paredes corporativas para ecoar maior do que era. Você me demitiu no meio da assinatura, eu disse. Na frente dos clientes. Ele inclinou a cabeça, fingindo paciência. Tomei uma decisão difícil para proteger a organização. Minha mãe se agarrou àquela frase como se fosse boia. Camila, seu irmão está tentando salvar empregos. Lá estava. Empregos, família, responsabilidade. As palavras nobres alinhadas como flores em cima de algo morto. Quantos empregos ele estava salvando quando removeu meu acesso 3 minutos na noite anterior? Perguntei. Rafael piscou, mas eu vi. Ele recuperou o rosto rápido. Não sei do que você está falando. Sabe. Minha voz saiu baixa. Não precisei levantar. A sala ficou mais quieta do que qualquer grito. E sei que Denise também sabe.
Sei que alguém copiou a pasta do projeto às 22h43 e que, no dia seguinte, você entrou na Magnólia já com a rescisão pronta. Minha mãe olhou para ele, não por muito tempo, só o suficiente para mostrar que a dúvida tentou nascer. Rafael esmagou a dúvida antes que ela tivesse ossos. Ela está paranoica. A palavra me atravessou com uma familiaridade quase física. Paranoica, difícil, instável, orgulhosa. Todas as etiquetas que já tinham colocado em mim quando a verdade saía da gaveta. Eu fui até a mesa, abri a pasta azul e tirei os prints com horário, os e-mails de aprovação, os registros de versão. Não entreguei a ele, apenas coloquei sobre a mesa virados para mim. Não estou discutindo isso sem minha advogada. Rafael riu, mas o som já tinha menos confiança. Você acha que uma advogada trabalhista vai te proteger de uma ação corporativa? Eu acho que fatos protegem melhor do que sobrenome, respondi. Foi a primeira vez que minha mãe pareceu realmente ferida. Não por mim, mas pela insolência de eu dizer em voz alta que o sobrenome deles não era sagrado. Rafael se levantou, lento. Você sempre teve esse ressentimento. Ele andou até a janela e olhou para a rua, como se minha vista simples fosse uma prova do quanto eu devia a ele. Nós te trouxemos para dentro. Demos oportunidade. E você esperou a primeira chance para morder a mão. Eu quase sorri. Não de alegria, de exaustão. Você me trouxe para dentro porque eu era barata, competente, fácil de culpar. Minha mãe soltou um som pequeno, como se eu tivesse quebrado um prato. Rafael virou. Cuidado. Era uma palavra curta. A mesma que ele dizia em corredores, jantares e reuniões, quando eu chegava perto demais do centro. Cuidado significava pare. Cuidado significava lembre quem conta a história. Cuidado significava que ele ainda acreditava que meu medo era propriedade dele. Ele colocou sobre a mesa uma folha dobrada. Assine isso até o meio-dia. Era uma declaração pronta. Eu li sem tocar. O texto dizia que, após minha rescisão, eu havia iniciado contato indevido com representantes da Northline, reconhecia ter usado informações confidenciais e concordava em encerrar qualquer relação profissional com eles por 24 meses. Era uma confissão pré-fabricada, uma corda com minha assinatura no nó. Minha mãe falou baixo, é só uma forma de reduzir danos, filha. Filha. Ela só usava essa palavra quando queria me empurrar com luvas. Olhei para ela. Você leu, ela desviou. Rafael explicou. Aquilo doeu mais do que a ameaça. Não porque fosse novo, mas porque eu ainda esperava algum reflexo materno que lesse antes de me pedir para assinar. Eu dobrei a folha de volta e empurrei para Rafael com 2 dedos. Não, ele ficou imóvel. Pense bem. Já pensei. Minha mãe levantou as mãos. Camila, por favor, não transforme isso numa guerra. Eu olhei para os dois, um exigindo minha rendição, a outra chamando minha defesa de agressão. A guerra começou quando ele trouxe seguranças. Rafael pegou a folha e guardou no bolso interno do paletó. A educação dele caiu 1 centímetro. Não inteira. Homens como ele raramente perdem a máscara de uma vez. Então vamos fazer do jeito formal. Ele passou por mim em direção à porta, mas parou antes de sair. Quando a Northline perceber que você é uma operação de uma pessoa só, eles vão voltar. E quando voltarem, eu vou garantir que ninguém no Texas toque em você de novo. Minha mãe o seguiu. Mas antes de entrar no elevador, olhou para mim com lágrimas nos olhos. Você está escolhendo ficar sozinha. Depois que eles saíram, eu tranquei a porta e fiquei encostada nela por quase 1 minuto. Não chorei.
O choro tinha sido gasto no banheiro do café. Agora havia apenas uma clareza fria, quase triste. Ele tinha trazido nossa mãe porque ainda acreditava que minha culpa era uma senha universal. E minha mãe tinha vindo porque, em algum lugar dentro dela, a paz de Rafael ainda valia mais do que minha verdade. Eu não podia mudar isso, mas podia parar de financiar. Liguei para Marisol e enviei a foto da declaração. Ela não usou palavrões, mas fez um silêncio que soou como um. Camila, guarde a folha, se tiver cópia, anote o horário da visita e escreva um relato contemporâneo agora. Sem emoção, só fatos. Fiz exatamente isso. Data, hora, presença, frases, ameaça de processo, pedido de assinatura. A cada linha, eu me sentia menos vítima e mais testemunha de minha própria vida. Era estranho perceber que a organização, antes usada para salvar empresas, agora estava salvando minha sanidade. À tarde, Marisol me chamou ao escritório dela. Era uma sala pequena em um prédio antigo, com plantas verdadeiras e uma cafeteira que fazia barulho demais. Levei a pasta azul e a caixa velha que Rafael chamara de lixo. Marisol abriu a caixa com cuidado, sem aquele olhar de curiosidade invasiva. Dentro havia contratos antigos da Morrow & Vale, memorandos do meu padrasto, cartas de fornecedores, relatórios de crise e algumas notas escritas à mão. Eu os guardara por anos, sem saber exatamente por quê. Talvez porque uma parte de mim sempre soube que Rafael um dia precisaria ser lembrado do próprio passado. Foi Marisol quem encontrou o primeiro documento importante. Um memorando assinado por Augusto, meu padrasto, datado de 2016, 2 anos antes de morrer. Ele tratava de diretrizes de sucessão e governança para contratos estratégicos acima de 10 milhões. A linguagem era corporativa seca, mas uma linha fez Marisol parar. Nenhum executivo poderá remover unilateralmente o responsável técnico comercial de uma negociação ativa após a aprovação final do cliente, salvo por causa documentada e revisada pelo comitê independente. Ela olhou para mim. Existe comitê independente? Eu soltei uma risada curta. Existia no papel. Rafael desmontou depois que Augusto morreu. Marisol continuou lendo. O memorando havia sido anexado a uma resolução do Conselho, com a assinatura de 3 membros, incluindo Rafael, na época vice-presidente. Não era uma política qualquer. Era uma proteção interna contra exatamente o tipo de manobra que ele tinha feito comigo. Não me tornava dona do contrato, nem pedia minha demissão, mas tornava a narrativa dele perigosa, porque, se ele alegava a causa, precisava documentar. Se não documentava, violava a governança diante dos próprios investidores. O segundo documento veio de um envelope pardo no fundo da caixa. Era uma cópia impressa de um e-mail antigo de Rafael para Augusto, depois de uma perda de cliente em 2017. Rafael reclamava que responsáveis técnicos com relação direta com clientes criavam risco de dependência e deveriam ser removidos antes da assinatura para que a autoridade executiva permanecesse concentrada. Augusto respondera em 2 frases. Clientes confiam em quem faz o trabalho. Remover a pessoa certa por insegurança de liderança é sabotagem, não gestão. Eu li essa frase 3 vezes. Meu padrasto não foi um homem perfeito. Não foi pai para mim da forma que minha infância precisou. Mas, naquela sala, anos depois de sua morte, uma frase dele fez mais por mim do que muitos vivos tinham feito. Marisol pediu permissão para digitalizar tudo. Isso não é só defesa trabalhista, ela disse. Isso mostra padrão, conhecimento prévio e possível má-fé. Também muda a conversa com a Northline,
porque reforça que eles tinham razão objetiva para questionar governança. Eu toquei a borda da caixa. O lixo de Rafael estava começando a respirar. Nos dias seguintes, ele apertou de todos os lados. Um sócio de uma empresa parceira cancelou uma chamada comigo sem explicação. Uma ex-colega mandou mensagem dizendo que Recursos Humanos estava pedindo registros de qualquer conversa estranha que eu tivesse tido sobre a Northline. Denise enviou uma carta extrajudicial acusando a Rocha Advisory de interferência indevida. Marisol respondeu com uma preservação de evidências, exigindo que a Morrow & Vale mantivesse logs de acesso, e-mails, mensagens internas e gravações de segurança da Sala Magnolia e dos corredores no dia da rescisão. Essa última parte mexeu com Rafael. Eu soube porque 20 minutos depois do envio, minha mãe ligou. Atendi por impulso, não por esperança. Ela estava chorando. Você está tentando colocar seu irmão na cadeia? Fechei os olhos. Mãe, é uma preservação de evidências. Você sabe como isso parece. Eu sei como foi. Ela ficou em silêncio. Então disse a frase mais cruel, talvez sem perceber. Você sempre foi tão boa em guardar coisas contra as pessoas. Respirei devagar. Não, mãe. Eu fui boa em guardar coisas que as pessoas fizeram e depois negaram. A Northline continuava avançando com cuidado. Eles contrataram uma firma independente de auditoria logística e me pediram apenas para participar de sessões definidas, com escopo claro. Não havia fantasia de heroína salvando tudo sozinha. Havia trabalho pesado, contratos novos, fornecedores desconfiados e noites em que eu dormia 3 horas. Ainda assim, era diferente. Cada planilha que eu abria agora tinha meu nome empresarial no cabeçalho. Cada decisão passava por um contrato que eu havia lido, entendido e assinado sem alguém respirando ameaça atrás de mim. Mas Rafael não queria apenas recuperar o contrato. Ele queria restaurar a hierarquia. Isso ficou claro quando recebi um convite inesperado para uma reunião de mediação familiar e empresarial na casa da minha mãe, num domingo à tarde. O texto vinha dela, mas as palavras eram dele. Vamos conversar como adultos antes que estranhos lucrem com nossa divisão. Estranhos, Marisol. Elaine, qualquer pessoa que não obedecesse à versão da família virava estranha. Eu não deveria ir. Sabia disso, mas havia um motivo para aceitar. Na sexta anterior, a Morrow & Vale finalmente enviara parte dos documentos solicitados. Esqueceram, ou fingiram esquecer, que metadados existem. Entre os anexos havia um rascunho da minha carta de rescisão criado 3 dias antes da assinatura. Antes de qualquer suposta conduta emergencial. O arquivo tinha autor inicial, Rafael Morrow, modificado por Denise Larkin. Ora, isso provava que minha remoção não foi reação a um incidente. Foi plano. Mais do que isso, Marisol também recebeu um log mostrando que, na madrugada da assinatura, meu acesso foi bloqueado manualmente por ordem executiva. Eu aceitei a reunião com uma condição. Marisol iria comigo. Minha mãe respondeu que advogados tornavam tudo hostil. Eu respondi que ameaças também. No domingo, entrei na casa onde passei tantos feriados tentando ocupar pouco espaço. O cheiro era o mesmo limão artificial e madeira encerada. A mesa de jantar estava posta com café, bolo e guardanapos de pano, como se açúcar pudesse cobrir extorsão emocional. Rafael estava na cabeceira, claro. Denise também estava lá, embora ninguém a chamasse de família quando convinha. Minha mãe tentou me abraçar. Eu deixei, mas não retribuí com força. Havia carinho ali, sim,
E isso era o que tornava tudo difícil. Pessoas que nos ferem nem sempre são monstros em tempo integral. Às vezes fazem café, lembram sua alergia, choram de verdade. E mesmo assim, escolhem ficar do lado errado quando a verdade exige custo. Marisol sentou-se ao meu lado. Rafael olhou para ela como se fosse sujeira no tapete. Isso era para ser uma conversa familiar. Marisol abriu a pasta. Então Denise pode esperar no carro? Denise endureceu. Rafael ignorou a pergunta. Camila, ainda dá tempo de resolver isso sem destruição. Eu olhei para a sala, para a foto emoldurada de Augusto na estante, para minha mãe sentada entre os dois lados, como se neutralidade fosse virtude. O que você chama de resolver? Rafael juntou as mãos. Você encerra o contrato com a Northline, assina uma declaração corrigida, menos agressiva. Nós retiramos qualquer ação e oferecemos 6 meses de indenização. Você sai com uma história limpa. Uma história limpa para quem? Perguntei. Ele suspirou, cansado da minha incapacidade de aceitar migalhas com gratidão. Para todos. Minha mãe assentiu rápido. É o melhor. Filha. Marisol deslizou uma folha pela mesa sem drama. Era a linha do tempo dos metadados da rescisão. Rafael olhou e pela primeira vez viu o sangue sair um pouco do rosto dele. Denise pegou a folha antes dele, leu e fechou a mandíbula. Isso é informação interna obtida indevidamente. Marisol respondeu. Foi enviada pela sua equipe em resposta a uma preservação. Quer revisar sua própria cadeia de custódia. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio de medo que eu conhecia nos corredores da Morrow and Vale. Era o silêncio de pessoas percebendo que a sala não obedecia mais ao roteiro. Minha mãe olhava de um papel para outro, perdida. O que é isso? Ela perguntou. Rafael colocou a mão sobre a folha. Nada que você precise entender. E ali, naquela frase, ele se revelou mais do que em qualquer documento. Nada que você precise entender. Era assim que ele governava família e empresa, mantendo todos confusos o suficiente para obedecer. Eu tirei da minha pasta uma cópia do memorando de Augusto e coloquei ao lado dos metadados. Ele sabia que você faria algo assim um dia. Rafael levantou os olhos para mim e neles havia uma raiva antiga, não da minha acusação, mas da possibilidade de Augusto ainda existir numa folha que ele não controlava. Minha mãe tocou o documento com dedos hesitantes. Reconheceu a assinatura do marido. Onde você conseguiu isso? Rafael perguntou. Eu respondi com calma. Na caixa de lixo que você jogou no meu carro. Denise se levantou. Acho que esta reunião acabou. Marisol fechou a pasta dela. Concordo. A próxima conversa deve ser entre advogados. Rafael bateu a mão na mesa. Não forte o bastante para parecer descontrole total, mas forte o bastante para fazer minha mãe estremecer. Você não vai vencer isso, Camila. Eu também me levantei. Minhas pernas estavam firmes e essa firmeza me surpreendeu. Eu não estou tentando vencer você. Estou tentando impedir que você continue chamando roubo de lealdade. Minha mãe começou a chorar de novo. Dessa vez não fui até ela. Esse foi meu primeiro ato real de luto. Não gritar. Não acusar. Não tentar convencê-la a me escolher. Apenas deixá-la sentir as consequências de estar sentada ao lado de quem mentiu. Rafael percebeu e tentou usar a última arma. Se você sair por essa porta com essa advogada, não volte para esta família. Olhei para a maçaneta, depois para ele. Durante anos aquela frase teria me dobrado. Naquele domingo, ela apenas abriu a porta. Quando cheguei em casa, havia um e-mail da Northline esperando.
O assunto era reunião final de alinhamento. Elaine escrevia que, devido às novas informações de governança e à confirmação de fornecedores alternativos, o conselho deles queria formalizar o contrato ampliado com a Rocha Advisory na quarta-feira. Não para substituir uma transportadora inteira, mas para liderar a arquitetura, a auditoria e integração do projeto com 3 operadores regionais. O valor total continuava 15 milhões. A diferença era que agora a Morrowind Vale não estava mais na sala. Rolei a tela até o anexo e vi meu nome no primeiro parágrafo do escopo executivo. Não escondido. Não implícito, não emprestado ao sobrenome de ninguém. Camila Rocha, Managing Principal, Rocha Advisory LLC. Senti uma pressão atrás dos olhos, mas não chorei. Toquei a pasta azul sobre a mesa, depois a caixa velha no chão. A sala Magnólia tinha sido o lugar onde Rafael tentou me apagar. A mesa simples da Northline seria o lugar onde eu mostraria exatamente o que ele apagou junto comigo. Na terça-noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto da sala Magnólia vazia, tirada de dentro da Morrowind Vale, com a tela apagada e as cadeiras alinhadas. Abaixo, uma frase. Ele mandou deletar as gravações, mas TI fez backup automático. Achei que você deveria saber. Fiquei imóvel, o telefone na mão. Depois veio outro arquivo. Um trecho de vídeo de 10:17, sem áudio perfeito, mas com imagem clara. Rafael entrando com seguranças. Denise com um envelope. Eu sendo removida. Victor fechando a caneta. Elaine olhando para Rafael como quem acaba de decidir nunca confiar nele. Eu não abri o vídeo uma segunda vez naquela noite. Não porque ele não importasse, mas porque importava demais. Havia uma diferença entre ter certeza de que alguém tentou destruir você e assistir essa certeza se mover em imagem com hora, rosto e postura. Encaminhei o arquivo para Marisol, junto com um número desconhecido, a foto da sala Magnólia e uma mensagem simples. Recebi isso agora. Depois coloquei o celular sobre a mesa e fiquei olhando para a tela apagada como se ela ainda pudesse me ferir. Marisol ligou 8 minutos depois. Não responda ao número. Não encaminhe para mais ninguém. Amanhã cedo, vamos autenticar origem e metadados. A voz dela era firme, mas havia algo por trás, uma atenção mais aguda. Camila, isso muda o peso da negociação. Eu sabia. O vídeo não provava sozinho tudo o que Rafael tinha feito, mas provava que a remoção foi pública, planejada e testemunhada. Combinado aos metadados da rescisão e ao memorando de Augusto, ele transformava minha história em algo que Rafael temia mais do que raiva. Um registro. Na quarta-feira, cheguei ao escritório temporário da Northline 20 minutos antes da reunião. Usei um blazer creme que eu quase nunca vestia, porque na Morrowind Vale eu tinha aprendido a parecer discreta para não irritar homens inseguros. Naquela manhã, escolhi ser vista. A pasta azul estava comigo, mas agora havia também uma pasta preta, preparada por Marisol, com cópias autenticadas, linhas do tempo e um resumo jurídico que não gritava. Era isso que eu gostava nela. Marisol sabia que documentos não precisam levantar a voz quando estão bem montados. Elaine me encontrou na recepção. Você está pronta? A pergunta parecia simples, mas não era. Pronta para assinar? Sim. Pronta para trabalhar? Sim. Pronta para ser odiada pela minha própria família em público? Talvez não. Mas maturidade não é esperar o medo ir embora. É parar de dar a ele assento na cabeceira. Estou, respondi. Elaine segurou meu olhar por um segundo e assentiu. Ela não me abraçou, não fez discurso. Algumas pessoas respeitam sua dor justamente por não tentar decorar.
A sala de reunião tinha janelas altas e uma mesa retangular de vidro. Não era Magnolia. Ainda assim, quando vi as canetas alinhadas no centro, senti meu estômago apertar. O corpo tem memória própria. Victor estava lá, ao lado de 2 advogados da Northline, uma diretora de operações chamada Priya Shah e 3 representantes dos operadores regionais que assumiriam a execução logística. Em uma tela lateral, apareciam membros do conselho por videoconferência. Nada parecia dramático. E talvez por isso fosse tão poderoso. O mundo seguia funcionando sem Rafael no centro. Começamos pelo escopo. Rocha Advisory não transportaria equipamentos, não possuiria frota, não fingiria ser maior do que era. Minha empresa lideraria arquitetura operacional, auditoria de risco, integração entre fornecedores, governança de dados e cadeia de responsabilidade. Era o que eu fazia melhor. Transformar promessas em estrutura. Cada palavra do contrato tinha sido revisada para não tocar em informação confidencial da Morrow & Vail. Cada processo seria reconstruído do zero, com dados fornecidos diretamente pela Northline e pelos novos operadores. Nenhum atalho, nenhuma sombra. Antes da assinatura, o advogado principal da Northline, Grant Ellis, pediu a palavra. Há uma questão adicional de risco reputacional. Meu pulso mudou. Elaine olhou para mim como quem já sabia. Grant continuou. Recebemos, por canais apropriados, notificação de que a Morrow & Vail pretende alegar interferência indevida caso este contrato seja executado. Nosso conselho decidiu que a melhor resposta é transparência preventiva. Ele tocou o controle remoto e a tela mostrou uma linha do tempo. Não a minha versão emocional, a versão documental. Primeiro apareceu a data de criação da carta de rescisão 3 dias antes da assinatura. Depois, o bloqueio manual do meu acesso na noite anterior. Depois, o horário da reunião na sala Magnolia. Depois, a notificação de suspensão da Northline. Depois, o contato inicial deles comigo, do lado de fora do prédio, com registro de mensagem. Cada ponto tinha fonte, hora, responsável e observação. Eu senti minha garganta fechar. Não porque eu quisesse chorar, mas porque era a primeira vez que alguém organizava a verdade sem me pedir para sangrar enquanto explicava. Grant não exibiu o vídeo inteiro. Exibiu apenas uma captura fixa. Rafael entrando na sala Magnolia com 2 seguranças, Denise atrás dele, eu ainda sentada diante do contrato. Minha imagem estava pequena, de perfil, mas reconhecível. A legenda dizia 10:17. A sala ficou quieta. Priya cruzou os braços. Um dos operadores regionais soltou o ar pelo nariz, indignado em silêncio. Elaine falou então, com a voz mais fria que eu já ouvi dela. A Northline considera aquilo uma falha grave de governança, não uma transição executiva. Eu pensei que aquele seria o momento, que assinaríamos, que Rafael ficaria sabendo depois, que a consequência viria por e-mail. Mas homens como ele têm um talento perverso para sentir quando estão perdendo uma sala, mesmo de longe. Às 10h42, enquanto Grant lia a cláusula final, a recepcionista abriu a porta e entrou constrangida. Desculpem interromper. Há um senhor Rafael Morrow aqui embaixo, com a senhora Denise Larkin. Eles dizem que tem direito de participar desta reunião. Elaine nem piscou. Não tem. A recepcionista assentiu, mas antes de sair, acrescentou. Ele disse que vai subir com ou sem autorização. Grant fechou a pasta. Marisol, sentada à minha direita, inclinou-se um pouco para mim.
Você não precisa falar. Eu sabia que era verdade. Também sabia que, se Rafael fosse barrado no lobby, ele venderia isso como prova de que eu me escondia. Elaine olhou para mim. A decisão era dela, mas ela esperou meu rosto. Eu respirei uma vez, depois outra. Deixe-o subir por 5 minutos, eu disse, com todos os advogados presentes e com ata. Marisol me olhou como quem mede o risco. Depois assentiu, com ata. Rafael entrou 4 minutos depois com Denise ao lado e uma fúria tão controlada que parecia verniz rachando. Ele usava azul escuro, o terno de grandes reuniões. Denise carregava uma pasta vermelha. Meu primeiro pensamento foi absurdo. Ele escolheu uma pasta vermelha porque eu tinha uma azul. Mesmo naquela hora, ele precisava transformar tudo em duelo visual. Quando me viu na mesa, diante do contrato, seus olhos passaram por mim como lâmina. Depois foram para Elaine. Esta reunião envolve ativos e relações comerciais da Morrow & Vale. Exijo que seja interrompida. Elaine não se levantou. A Morrow & Vale não tem relação comercial ativa com a Northline. Rafael sorriu, mas o maxilar dele estava duro, porque uma ex-funcionária interferiu indevidamente. Grant perguntou. O senhor tem evidência concreta de solicitação ativa por parte da senhora Rocha antes da sua rescisão? Denise abriu a pasta vermelha. Temos preocupações substanciais. Marisol respondeu antes de mim. Preocupações não são evidências. E acusações repetidas sem base, depois de aviso jurídico, começam a parecer difamação comercial. A sala ficou ainda mais quieta. Rafael tentou outro caminho. Olhou para os representantes dos operadores regionais. Vocês estão se envolvendo num litígio que pode paralisar esse projeto por meses. Era o tom dele de executivo protetor, o mesmo tom que usou para me remover. A Morrow & Vale possui infraestrutura, histórico e capacidade. Camila possui ressentimento e uma LEC de gaveta. A frase caiu na mesa. Minha mão não tremeu. Essa foi a primeira coisa que notei. Eu não estava anestesiada, estava presente. E minha mão não tremeu. Elaine levantou uma folha. Senhor Morrow, a Northline encerrou negociações com sua empresa por decisão própria. Sua tentativa de caracterizar isso como manipulação externa apenas reforça nossa preocupação. Rafael virou para mim então, não como executivo, como Rafael. Camila, diga a eles. Diga que você usou material que desenvolveu enquanto era nossa funcionária. Havia uma armadilha ali. Se eu dissesse sim, ele me prendia. Se eu dissesse não rápido demais, ele me chamaria de mentirosa. Eu respirei devagar e olhei para Grant. Posso responder dentro do escopo jurídico? Grant assentiu. Todo o material usado pela Rocha Advisory foi produzido após o encerramento formal entre Northline e Morrow & Vale, com dados fornecidos diretamente pela Northline ou pelos operadores contratados. Meus registros anteriores existem apenas para defesa contra acusações falsas sobre minha conduta. Não transferi documentos internos, não solicitei cliente enquanto empregada e não ofereci informação proprietária. Parei por um segundo. Eu ofereci competência. Isso não pertencia a Morrow & Vale. Victor abaixou os olhos por um instante, como se escondesse uma reação. Rafael soltou uma risada curta. Competência sem plataforma não vale 15 milhões. Aí Elaine falou. Não alto. Na verdade, Sr. Morrow, sua plataforma perdeu 15 milhões no momento em que demonstrou que não podia proteger continuidade, integridade nem liderança técnica. Rafael ficou vermelho, mas ainda tentou se manter acima da sala. Você está cometendo um erro caro. Elaine abriu a pasta dela. Talvez. Mas será nosso erro.
não o seu. E então deslizou um documento para Grant. Vamos prosseguir. Denise interveio, mais rápida agora. Antes de qualquer assinatura, exigimos que seja registrado que a Morrow & Valley reserva todos os direitos contra a senhora Rocha e qualquer parte que se beneficie de conduta indevida. Marisol sorriu pela primeira vez. Não foi um sorriso gentil. Registrado. Também registraremos que sua carta de rescisão foi criada 3 dias antes da suposta causa emergencial, que o acesso da minha cliente foi bloqueado manualmente antes da reunião e que sua empresa recebeu ordem de preservação de gravações, incluindo Sala Magnólia 10 e 17. O rosto de Denise mudou de forma quase imperceptível. Ela sabia do vídeo ou entendeu naquele momento que poderia existir. Rafael olhou para ela rápido demais. Esse pequeno movimento valeu mais do que uma confissão. Grant, percebendo, colocou na tela a captura fixa da Sala Magnólia. Nenhum som, nenhum drama. Apenas imagem e horário. Rafael encarou a tela por 2 segundos. Depois olhou para mim. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele não encontrou uma frase pronta. Minha mãe não estava naquela sala, mas senti a presença dela mesmo assim. Senti todas as vezes em que me pediu para aceitar perder. Todas as vezes em que disse que Rafael não quis ofender. Todas as vezes em que confundiu minha defesa com crueldade. Eu queria que ela visse aquele silêncio. Não para sofrer. Para entender que eu não estava destruindo uma família. Eu estava apenas impedindo que uma mentira continuasse usando a palavra família como escudo. Rafael se recompôs, mas tarde demais. Esse vídeo foi obtido ilegalmente. Grant respondeu. Não estamos discutindo admissibilidade judicial neste momento. Estamos discutindo a avaliação interna de risco e decisão comercial da Northline. Marisol acrescentou. E se o senhor quiser abrir esse tópico em litígio, teremos prazer em solicitar toda a cadeia de custódia, incluindo quem ordenou qualquer exclusão. A palavra exclusão atingiu a sala como copo quebrando. Denise fechou a pasta vermelha. Rafael, ela disse baixo, quase sem mover a boca. Era a primeira vez que ela usava o nome dele como aviso, não apoio. Ele entendeu que não conseguiria impedir a assinatura ali. Então tentou me atingir no único lugar que achava ainda exposto. Você acha que essas pessoas se importam com você? Ele apontou ao redor sem perder completamente a compostura. Elas vão usar você enquanto for conveniente. Quando o projeto ficar pesado, vão procurar alguém maior. E você vai descobrir que traiu sua família por uma mesa onde nunca será dona. A sala esperou minha resposta. Eu também. Antigamente, essa frase teria entrado direto na ferida. Naquele dia, ela bateu na cicatriz. Talvez, eu disse. Rafael pareceu surpreso. Eu continuei. Talvez um dia a Northline contrate uma estrutura maior. Talvez meu contrato termine. Talvez eu perca clientes, cometa erros, precise reconstruir de novo. Isso se chama trabalho. A diferença é que aqui ninguém está me pedindo para chamar exploração de amor. Minha voz permaneceu baixa. Você não perdeu minha lealdade porque eu traí você. Você perdeu porque confundiu lealdade com posse. Marisol não se mexeu. Elaine também não. Mas eu senti a sala mudar de lado para sempre. Rafael olhou para Grant. Se assinarem isso, vocês ouvirão dos nossos advogados hoje. Grant respondeu. Esperamos a correspondência. Então virou a página do contrato e empurrou a caneta para Elaine. O gesto foi simples, quase ofensivamente calmo. Elaine assinou primeiro, em nome da Northline. Depois Priya assinou o anexo operacional. Victor assinou como
testemunha corporativa, os operadores regionais assinaram seus compromissos de execução. Por fim, a caneta chegou a mim. O mesmo tipo de caneta preta, peso médio, ponta lisa, o mesmo gesto interrompido dias antes. Eu pensei na sala Magnólia. Pensei no crachá na bandeja. Pensei na minha mãe dizendo que ser madura era aceitar perder. Pensei na caixa de documentos chamada lixo. Pensei na caneca que ficou para trás. Então assinei Camila Rocha, Managing Principal, Rocha Advisory, LLC. Não treme. Não olhei para Rafael enquanto escrevia. Não porque eu não tivesse coragem, porque aquele momento já não era dele. Algumas vitórias quietas exigem que você pare de oferecer plateia a quem vive de dominar cenas. Quando levantei a caneta, ninguém aplaudiu. Ainda bem. A satisfação real raramente precisa de aplauso. Grant anunciou que o contrato estava executado, sujeito aos procedimentos de implementação já definidos. Elaine fechou a pasta dela e disse a Rafael: a reunião acabou. Ele ficou parado por um instante, talvez esperando que alguém pedisse desculpas, que alguém suavizasse, que algum reflexo antigo de submissão o salvasse do constrangimento. Ninguém salvou. Denise foi a primeira a se virar para a porta. Rafael a seguiu, mas antes de sair, parou ao meu lado. Você vai se arrepender, ele disse, tão baixo que só eu e Marisol ouvimos. Eu olhei para ele sem raiva visível. Talvez, mas não mais por obedecer. Ele apertou os lábios. Por um segundo vi o menino mimado que passou a vida inteira confundindo herança com mérito. Depois a máscara voltou fina e inútil. Ele saiu. A porta se fechou com um clique discreto. E foi estranho perceber que nenhum trovão caiu, nenhum prédio tremeu, nenhum destino mudou de cor. Só uma porta se fechou. Era o suficiente. Depois da reunião, fui até o banheiro e lavei as mãos devagar. Não havia lágrimas. Havia algo mais difícil de nomear, uma espécie de tristeza limpa. Eu tinha vencido uma batalha sem levantar a voz, mas ainda tinha perdido a fantasia de que minha família pararia quando visse a verdade. Algumas pessoas não param quando a mentira é exposta. Elas apenas procuram outra sala. Olhei para meu reflexo, para o blazer creme, para os olhos cansados. Eu não parecia triunfante. Parecia livre de uma forma que ainda doía. No fim daquele mesmo dia, a notícia começou a circular no setor. Não com detalhes íntimos, mas com o suficiente. A Northline havia fechado com uma consultoria independente liderada por mim e 3 operadores regionais, deixando a Morrow & Wiley fora do projeto. Um artigo curto em um boletim de logística chamou a decisão de mudança incomum de governança após instabilidade no fornecedor original. Incomum, instabilidade. Palavras educadas para uma queda pública. Rafael odiava palavras que não podia controlar. Na manhã seguinte, 2 membros do conselho da Morrow & Wiley pediram reunião emergencial. Marisol soube por um contato antes de mim. O vídeo não havia sido divulgado, mas a existência dele, somada à preservação de evidências, bastou para abrir uma investigação interna. Denise foi afastada temporariamente da condução de disputas externas. Rafael perdeu autorização unilateral sobre contratos acima de 5 milhões, enquanto o conselho revisava o processo. Não foi justiça completa. Empresas raramente entregam justiça embrulhada, mas foi consequência real. E consequência real já era mais do que ele esperava pagar. Minha mãe ligou às 19h04. Eu olhei para o nome dela, piscando na tela até a chamada cair. Depois veio uma mensagem: precisamos conversar. Rafael disse que você humilhou ele na frente de todos. Não, respondi. Minutos depois, outra:
Você ganhou o que queria? Sentei no sofá, a pasta azul no colo, e percebi que a pergunta não me puxava mais como antes. Eu não tinha ganhado o que queria. O que eu queria durante anos era ser acreditada sem precisar levar uma pasta cheia de provas. Isso eu nunca tive. Às 21 horas, Elaine me enviou o cronograma da primeira fase. Rotas, auditorias, reuniões, entregáveis, trabalho. Simples, exaustivo, concreto. Olhei para aquelas linhas e senti uma calma estranha entrar no apartamento. Não era a calma de quem não tem problemas. Era a calma de quem finalmente sabe quais problemas são seus. Rafael ainda poderia processar. Minha mãe ainda poderia me culpar. O setor ainda poderia cochichar, mas o contrato estava assinado. O registro existia. A porta que ele tentou bater na minha cara tinha acabado de abrir para fora. Antes de dormir, abri a caixa velha mais uma vez e coloquei dentro dela uma cópia do contrato novo, ao lado do memorando de Augusto e da carta de rescisão. Não por nostalgia, por ordem. Algumas pessoas guardam troféus. Eu guardava com texto. No topo, deixei uma cópia impressa da captura da sala Magnólia 10 e 17. Eu olhei para aquela imagem por um longo tempo. Ali estava a tentativa de me apagar. Ali estava o erro dele. Porque, ao me remover da mesa, Rafael mostrou aos clientes exatamente quem mantinha o acordo de pé. A primeira fase do projeto Northline começou numa segunda-feira às 6 da manhã, sem cerimônia. Não houve discurso de superação, nem música crescendo ao fundo, nem aquela sensação limpa que as pessoas imaginam quando falam em recomeço. Havia planilhas, contratos de operadores, chamadas com hospitais rurais, e uma frota que precisava ser auditada antes de transportar qualquer equipamento sensível. Eu acordei antes do despertador, fiz café forte demais e abri o cronograma com a mesma disciplina de sempre. A diferença era simples. Agora, meu trabalho não precisava atravessar Rafael para existir. Nas primeiras semanas, dormi pouco e falei menos ainda. A Northline não me tratou como salvadora. E eu agradeci por isso. Eles me trataram como profissional. Questionaram minhas decisões, pediram justificativas, revisaram custos, recusaram 2 fornecedores que eu mesma tinha considerado possível. Aquilo me deu paz de um jeito estranho. Respeito verdadeiro não é concordância automática. Respeito é discordar sem tentar diminuir sua humanidade. Na Morrow & Vale, qualquer pergunta de Rafael vinha com veneno escondido. Ali, perguntas eram apenas perguntas. A investigação interna da Morrow & Vale avançava em silêncio, mas o silêncio corporativo sempre vaza pelas frestas. Uma ex-colega, Nora, me mandou mensagem dizendo que Rafael tinha perdido a sala executiva temporariamente e estava trabalhando de um escritório menor no 3º andar. Não respondi com alegria, apenas li. Depois Nora escreveu: "Muita gente sabia que você segurava aquele lugar." Essa frase, meses antes, teria sido bálsamo. Naquele momento, soou tarde. Não porque fosse falsa, mas porque elogios depois da queda raramente consertam a solidão durante a queda. Denise pediu demissão antes do conselho concluir a revisão. Oficialmente, ela ia por razões pessoais e transição estratégica. Eu já tinha trabalhado tempo suficiente em empresas para saber traduzir. A carta dela não mencionou meu nome, mas Marisol recebeu, dias depois, uma proposta de acordo confidencial da Morrow & Vale. Eles não admitiam culpa. Nunca admitem. Ofereciam compensação pela rescisão, remoção formal das acusações éticas do meu arquivo profissional e uma declaração neutra de encerramento. Neutra de novo. Aquela palavra me encontrou diferente.
Marisol me perguntou se eu queria negociar mais duro. Eu poderia. Havia espaço. Havia metadados, vídeo, memorando, mensagens, testemunhas. Havia uma parte antiga de mim que queria fazer Rafael pagar até o último centavo emocional que me devia. Mas processos têm fome. Eles comem tempo, sono, aniversários, saúde. Eu olhei para o contrato da Northline aberto na tela e percebi que minha vida, pela primeira vez, estava crescendo fora da sombra dele. Quero meu nome limpo, eu disse, e quero que eles parem de me mencionar. O acordo final veio 2 semanas depois. A Morrow & Value retirou qualquer alegação de conduta indevida, confirmou por escrito que não havia restrição que impedisse minha atuação profissional com a Northline após o encerramento das negociações deles e pagou uma compensação suficiente para cobrir honorários, impostos e alguns meses de segurança. Não era vingança cinematográfica. Era uma porta trancada por dentro. Assinei com Marisol ao meu lado, em silêncio. Quando ela guardou a caneta, disse apenas: agora eles precisam inventar outra história sem você nela. Minha mãe soube do acordo antes de me procurar de novo. Dessa vez, não ligou. Mandou uma mensagem longa, cheia de pausas que eu conseguia ouvir mesmo sem voz. Ela dizia que tudo tinha saído de controle, que Rafael estava humilhado, que a empresa estava sofrendo, que ela não conseguia dormir. No fim, escreveu: você poderia ter resolvido isso dentro da família. Eu li na mesa da cozinha, com a caneca nova entre as mãos. Respondi só no dia seguinte. Eu tentei por 38 anos. Ela apareceu no sábado à tarde. Avisou antes, pela primeira vez. Quando abri a porta, parecia mais velha do que no domingo da reunião. Trouxe uma sacola com minha caneca antiga, aquela que ficou na minha sala na Morrow & Value. Nora pegou para você, disse, como se fosse uma oferta de paz. A caneca tinha a mesma rachadura perto da asa. Leia antes de assinar. Segurei-a por alguns segundos e senti uma dor pequena, doméstica. Algumas perdas parecem bobas até voltarem embrulhadas em porcelana. Minha mãe entrou, mas ficou perto da porta. Não se sentou sem convite. Isso já era novo. Ela olhou para a pasta azul sobre a mesa, para as pilhas de documentos organizados, para o laptop aberto. Você está bem? Perguntou. Eu poderia ter dito que sim para terminar rápido, mas aquela era uma pergunta que merecia precisão. Estou funcional, estou cansada, estou mais livre do que antes. Ela assentiu, como se não soubesse onde colocar essa resposta. Depois disse, Rafael acha que você destruiu a reputação dele. Rafael destruiu a reputação dele na hora em que achou que ninguém importante estava olhando, respondi. Minha mãe baixou os olhos. Ele é orgulhoso. Eu fechei a mão em volta da caneca. Mãe, orgulho é quando alguém tem dificuldade de pedir desculpa. O que ele fez foi planejar minha humilhação, mentir sobre minha ética, tentar me obrigar a assinar uma confissão falsa e usar você para isso. As palavras ficaram entre nós, sem grito. Talvez por isso ela não conseguisse fugir delas tão facilmente. Ela começou a chorar, mas diferente das outras vezes, não era choro para me dobrar. Era um choro menor, sem direção. Eu achei que estava mantendo a família unida. Sentei devagar. Você estava mantendo Rafael confortável. Ela cobriu o rosto com uma mão. Durante anos eu quis que ela admitisse exatamente aquilo. Quando finalmente chegou perto, não senti triunfo. Senti luto. Porque a verdade que demora demais não volta no tempo para abraçar a criança que precisou dela. Ela pediu perdão? Não exatamente. Disse que errou,
que deveria ter lido a declaração antes de me pedir para assinar, que deveria ter perguntado minha versão antes de repetir a dele. Era mais do que eu esperava, menos do que eu merecia. A vida adulta é cheia dessas medidas imperfeitas. Eu não a abracei para limpar tudo. Também não a expulsei. Apenas disse: eu não vou mais discutir minha realidade com você como se ela precisasse de aprovação. Ela assentiu, chorando. Entendo, talvez entendesse, talvez só estivesse começando. Estabeleci minhas condições ali mesmo, na minha mesa, com a caneca rachada entre nós. Eu não participaria de jantares com Rafael. Não receberia mensagens intermediadas. Não ouviria pedidos de reconciliação embrulhados em doença, feriado ou culpa. Se ela quisesse uma relação comigo, teria que ser uma relação onde minha palavra não chegasse sempre em segundo lugar. Minha mãe ouviu sem interromper. No fim, perguntou, quase como criança: e se ele mudar? Eu respondi: então ele vai saber pedir desculpas sem mandar você na frente. Rafael não mudou, pelo menos não durante os meses seguintes. Ele enviou uma carta formal, por meio de advogados, exigindo que eu parasse de insinuar irregularidades no mercado. Marisol respondeu com uma frase que ainda me faz sorrir quando lembro. Nossa cliente não precisa insinuar fatos documentados. Depois disso, ele ficou quieto. Não porque tivesse se tornado melhor, mas porque finalmente havia custo. Muitas pessoas confundem paz com transformação. Às vezes, paz é apenas o som de alguém percebendo que a antiga arma voltou apontada para ele. O projeto no offline avançou, não sem falhas. Na terceira semana, um operador regional atrasou a validação térmica de 4 veículos e Victor me ligou às 11 da noite com a voz tensa. Resolvi, como sempre resolvi coisas difíceis, sem pânico performático, com dados, prazos e responsabilidades. Na sexta fase, Elaine me disse que o conselho estava satisfeito. Não sorrimos muito. Estávamos cansadas demais. Mas ela terminou a chamada dizendo: você construiu algo estável. Depois que desliguei, fiquei olhando para a palavra estável nas minhas anotações. Eu tinha passado a vida sendo chamada de problema por tentar criar exatamente aquilo. 3 meses depois, recebi o primeiro pagamento grande da Rocha Advisory. Não 15 milhões, claro. Esse era o valor do projeto total, não meu bolso. E eu gostava da verdade sem maquiagem. Mas foi dinheiro suficiente para contratar uma assistente de operações, alugar uma sala pequena e pagar antecipadamente 6 meses de seguro profissional. Fui até o escritório vazio antes de levar qualquer móvel. O espaço tinha paredes brancas, janelas estreitas e cheiro de tinta nova. Coloquei a pasta azul no chão e ri sozinha, não alto. Só o bastante para reconhecer que eu ainda estava ali. Na parede, perto da entrada, pendurei uma moldura simples. Dentro, não coloquei diploma, prêmio ou foto sorrindo com o cliente. Coloquei uma frase impressa. Leia antes de assinar. Era um aviso para mim, para qualquer pessoa que entrasse, e talvez para a parte antiga da minha alma que ainda queria confiar rápido demais quando alguém usava palavras bonitas. A caneca rachada ficou na pequena estante ao lado, não para beber, mas como símbolo. Eu não precisava jogar fora tudo que doeu. Algumas coisas viram lembrete de sobrevivência. Nora veio me visitar no escritório novo numa tarde de quinta. Trouxe uma planta resistente para pessoas que esquecem de regar, disse. Ela me contou que a Morrow & Weil estava menor
que 2 membros do conselho tinham imposto supervisão externa, que Rafael continuava no cargo, mas sem o mesmo poder unilateral. Isso poderia parecer injusto para quem espera finais perfeitos. Para mim, parecia real. Pessoas como Rafael nem sempre desaparecem. Às vezes, apenas perdem o direito de agir sem testemunhas, e isso já muda o ar da sala. Você sente falta de lá? Nora perguntou. Olhei pela janela estreita para o estacionamento pequeno, para minha própria placa improvisada na porta. Pensei na magnólia, no carpete, no crachá, na mesa de Nogueira. Pensei também nas noites em que eu voltava para casa exausta e ainda defendia a empresa para mim mesma. Sinto falta de quem eu pensei que poderia me tornar lá, respondi. Mas não sinto falta do preço. Nora sentiu. Ela entendia. Muitas pessoas permanecem em lugares que as diminuem porque confundem potencial com promessa. Minha mãe e eu começamos uma relação cuidadosa, quase formal. Ela ligava uma vez por semana. Às vezes eu atendia, às vezes não. Quando ela mencionava Rafael, eu encerrava o assunto. No primeiro dia de ação de graças depois do acordo, ela me convidou para jantar só por algumas horas. Perguntei se ele estaria lá. Ela ficou em silêncio. Eu disse, então não vou. Ela começou a dizer que era tradição, mas parou no meio. Esse pequeno silêncio interrompido foi, talvez, o primeiro sinal de respeito que recebi dela sem precisar provar nada. Passei aquele feriado com Marisol, Daniel e a irmã dele, que ainda gostava de mim, apesar do divórcio. Daniel levou torta de nozes e fez uma piada sobre minha antiga incapacidade de descansar. Eu ri. Havia uma ternura sem promessa entre nós. O tipo de carinho que não tenta voltar ao passado para consertá-lo. Em certo momento, ele ergueu o copo e disse, às portas próprias. Ninguém pediu detalhes. Ninguém perguntou por que eu não estava com minha família. Às vezes, família é o lugar onde sua ausência de outro lugar não precisa ser defendida. Quase um ano depois da manhã na Sala Magnólia, voltei ao prédio da Morrow & Vale. Não por saudade. Fui chamada para uma reunião com uma empresa que agora ocupava 2 andares no mesmo complexo. Estacionei no visitante, atravessei o lobby e vi, à distância, as portas de vidro por onde eu havia saído escoltada. Meu corpo lembrou antes de mim, um aperto pequeno no peito, uma tensão na mandíbula. Parei por alguns segundos. Depois continuei andando. O segurança da recepção pediu meu nome. Eu disse, Camila Rocha, Rocha Advisory. Ele imprimiu um crachá temporário. Visitante. A palavra teria doído antes. Naquele dia, pareceu perfeita. Eu não pertencia mais àquele lugar. Não precisava pertencer. Enquanto esperava o elevador, vi Rafael atravessar o lobby com 2 homens que eu não conhecia. Ele me viu. Parou por meio segundo. O rosto dele fez o cálculo antigo. Atacar, ignorar, sorrir, reescrever. Escolheu ignorar. Passou por mim sem dizer nada. Eu também não disse. Algumas pessoas confundem silêncio com derrota porque nunca viram silêncio usado como fechamento de porta. No elevador, toquei a pasta azul que ainda carregava em reuniões importantes. Ela estava mais gasta agora, as bordas um pouco dobradas, as abas substituídas várias vezes. Não era fetiche por papel. Era respeito pela mulher que saiu daquele prédio com a pasta no colo e o coração destruído, mas não entregou a própria história. Eu gostaria de dizer que abracei aquela versão de mim sem julgamento. Não é verdade. Ainda me pergunto por que demorei. Ainda sinto raiva às vezes. Cura não apaga perguntas, só impede que elas dirijam. A reunião daquele dia correu bem. Ao sair, passei novamente diante da antiga entrada da Morrow & Vale.
Não parei, não olhei para trás como em filme. A vida raramente oferece enquadramento perfeito. Mas, quando cheguei ao lado de fora, o ar quente de Dallas bateu no meu rosto igual naquela manhã. Dessa vez, eu não estava segurando uma carta de rescisão. Estava segurando uma proposta nova, assinada por um cliente que me chamou pelo nome, sem precisar que Rafael me apresentasse. À noite, coloquei a pasta azul sobre a mesa do meu escritório e apaguei as luzes uma por uma. A caneca rachada ficou visível na penumbra, com a frase virada para mim: leia antes de assinar. Eu pensei em todas as vezes que assinei contratos invisíveis sem ler. O contrato de ser grata por migalhas, o contrato de proteger reputações que nunca protegeram a minha, o contrato de aceitar perder para que alguém se sentisse grande. Esses foram os documentos mais caros da minha vida. Nenhum deles tinha tinta. Aprendi que silêncio não significa rendição. Às vezes, silêncio é arquivo sendo organizado. É respiração contida para que a próxima frase saia limpa. É a escolha de não desperdiçar sua verdade numa sala que só entende volume quando vem de quem tem poder. Durante anos, Rafael confundiu minha calma com ausência de limite. Minha mãe confundiu minha paciência com obrigação. Eu também me confundi. Achei que suportar era amar. Achei que explicar era pertencer. Achei que, se eu fosse útil o bastante, finalmente me deixariam ser pessoa. Família não é um tribunal onde você nasce já devendo defesa. Amor não deveria exigir que você assine confissões falsas para manter alguém confortável. Perdão, quando existe, não pode ser arrancado como cheque pós-datado. E lealdade sem respeito é só obediência com roupa bonita. Eu não me tornei cruel quando parei de ceder. Eu apenas parei de chamar minha própria destruição de maturidade. Existe uma paz que só chega depois que você decepciona quem se beneficiava da sua falta de fronteira. O contrato de 15 milhões não foi o final da minha história. Foi apenas a mesa onde a velha versão dela perdeu autoridade. Rafael tentou terminar minha carreira no meio de uma assinatura porque acreditava que clientes compravam sobrenome, sala grande e voz de comando. Ele esqueceu que confiança não mora em placa de prédio. Confiança mora em quem aparece, entrega, assume responsabilidade e não usa a família como desculpa para roubar crédito. Ele me tirou da sala para provar que eu não era essencial. E os clientes assinaram comigo porque, finalmente, todos viram que eu era.